Oi, gente! Sejam muito bem-vindas! Mais um episódio de Maternidela pra vocês. Sextou aqui no Pod Dela, sejam bem-vindos. Você já escreveu no canal? Isso aí, fala, não foge da raia. Não foge da raia, amor. Se Vai ficar ruim pra você, entendeu? Então vem com a gente, pelo amor de Deus. Tatis, para tudo. Você tá escutando barulhinho? Tô escutando barulhinho. Olha, Vocês é estão colinho escutando, de gente? mamãe, ó. Ai, é tão acolhedor esse barulhinho. Fala sério, ó. É muito Vocês já fofinho. sabem, né, de quem que a gente vai falar? Hoje, Nestlé Materna nos convidou para fazer uma reflexão sobre maternar. Sim, seja ela quando você começa a pensar em ser mãe, ou até mesmo quando você já se tornou uma. Complexo, né, Tats? Gente, porque são tantas mudanças, tantos desafios. É verdade, Cláudio. Mas olha só, porque junto com todos esses sentimentos, eu acho que o que pega mesmo é o medo, sabia? O que consequentemente nos traz inúmeros questionamentos do tipo: será que eu tô preparada? Será que eu vou dar conta de cuidar de um bebê? Será que eu vou ser uma boa mãe? E assim vai. São muitos. Ai, gente, esse negócio de ser uma boa mãe é um desafio, né? Eu entendo, porque é isso mesmo, mas se a gente para pensar, tudo na vida é um processo, concorda? É ou não é? Então, esse é só mais um. E eu julgo dizer que é o melhor. Porque o tempo vai passando, as coisas vão se ajeitando e você começa a ter mais clareza do que é importante para você como mulher e como mãe. E assim vai dar certo, porque sempre dá. Por isso é extremamente importante a gente nunca deixar de olhar para nós mesmas. Não perder a nossa conexão, sempre que possível. É importante ter momentos, sim, pra gente se exercitar, pra gente se alimentar bem, dormir bem, fazer o que gosta, sabe? Manter a nossa suplementação em dia também é muito importante. É muito. Inclusive, a nossa parceira Nestlé Materna tem como objetivo auxiliar na suplementação de vitaminas e minerais essenciais para que todas as mulheres possam passar por todas as etapas da gestação da maneira mais saudável possível. E juntando tudo isso, com certeza essa jornada vai ser muito mais leve, equilibrada. A gente merece isso, né? Nossa, a gente super merece. E ó, pensando nesse apoio que a gente merece, Nestlé Materna preparou um cupom exclusivo de 30% de desconto. Gente, o gerente tá louco. Até agora tá louco, não é possível. É. Anota aí, Materna e Pod 30. Lembrando que o cupom só é válido aqui no QR Code e no link que tá na descrição, tá? Não esquece também de, antes de tomar qualquer suplemento, converse com o seu médico ou nutricionista. Isso é bem importante, tá, Sim, gente? é muito Não importante. esquece. Obrigada, Nestlé Materna, por continuar nos apoiando e acreditando em nós. Muito Porque obrigada. nós somos uma dupla. É verdade. Então Agora é deixa a isso. gente fazer a abertura desse programa. Vamos lá. Os sentimentos que envolvem a experiência materna são múltiplos e variados. O amor transbordante não anula a insegurança. A sensação de solidão na experiência materna não anula a felicidade de olhar para os nossos filhos. É isso mesmo, Tati. Enquanto celebramos esse momento, muitas vezes escondemos e deixamos de compartilhar sentimentos como a ansiedade e até mesmo o medo. E que medo que dá, né, gente? Nossa, pelo São amor de tantas Deus. camadas, um misto de sentimentos, sensações e de expectativas que podem ou não se cumprir. Na verdade, sempre estamos pisando em solos desconhecidos, cheios de aprendizados e novidades também. E para compartilhar esses sentimentos tão intensos e como os enfrentou, incluindo a depressão pós-parto, trouxemos a pessoa ideal. Mãe sincera, cheia de opiniões, bem pontuadas. Ela traz experiências valiosas sobre a vida real e recentemente com a chegada de sua primeira filha sobre maternar. Seja muito bem-vinda à nossa conversa, a mamãe da Ava, Gabriela Prioli! Gata! Você é a mamãe da Ava. Ai, aqui no Maternidelas é tanta sempre coisa. a Agora mamãe... a gente é sempre coadjuvante aqui. É. Né? Não, e isso acontece, né? Quando você tem um bebê, as pessoas chegam na sua casa e você sumiu. É só a criança. Mas Aliás, é bom isso. tenho que pontuar coisas sobre isso. Quer começar? Vamos falar sobre isso. É, porque você Ego. se sente... Não, você se sente um pouco... É o momento em que você tá mais frágil. Vamos pensar no puerpério? Sim. E é difícil as pessoas olharem pra você. Eu tive uma questão muito importante com a minha mãe. A minha mãe, que sempre foi o meu porto seguro, eu sou muito próxima dela, ela ficou tão obcecada pela minha filha, uma coisa que eu acho maravilhosa. Que ela esqueceu de você. Exatamente. E eu falava pra ela, mãe, eu sou a sua Ava. Eu sou sua Você Ava. teve essa percepção? Vocês chegaram até essa conversa? Séria. Porque eu coisa. precisava muito de apoio, eu fiquei mal no pós-parto.
E ela não conseguia. Ela estava assim. Eu acho que tem a ver com o fato de que o maternar da minha mãe foi um maternar complicado, né? E é como se ela estivesse começando de novo, Ela uma nova oportunidade. Tem essa frustração. Minha mãe ficou viúva muito cedo, eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 4. Então, imagina o peso dessa maternidade que tem um aspecto de solidão muito mais pronunciado. Sim. E aí, acho que quando a Ava chegou, foi essa luz, essa coisa. Eu lembro uma vez que a gente estava caminhando e eu chamei, falei, mãe, preciso conversar com você umas coisas e tal. E a gente caminhava e eu contando as coisas para ela e ela falava, com a Ava no carrinho. Tipo? Não escutei o que você falou. E aí eu ficava mal, porque antes de eu ter essa conversa, eu pensei, gente, será que eu tô louca? Será que é muita imaturidade? Será que eu tô com ciúme da minha filha? Mas não, era só eu precisando de alguém. Carência. Para me dar um apoio. Claro. E a pessoa que eu sempre tive não estava mais lá. Mas peraí, vamos começar lá de trás. Você queria ser mãe uma vida inteira? Sim, não necessariamente biológica. Tá. Eu sempre tive vontade de ter filhos e de educar uma criança, de construir essa relação de afeto, mas eu nunca tive necessariamente a vontade de gestar. Tá. Então, não é que eu tinha medo de gestar, eu tinha qualquer problema, não, eu queria ser mãe, mas não precisava desse vínculo biológico. Até hoje, sinceramente, eu tenho uma filha biológica, mas eu penso que se ela tivesse vindo para mim de outra maneira, seria exatamente a mesma coisa. Tanto que não é hoje uma certeza, mas acho que se eu pensar em ter outro filho... Talvez seja dessa maneira. Provavelmente será. Eu não Entendi. imagino tendo biologicamente outro filho. Eu gostaria de ter essa outra experiência, muito porque eu acredito que o vínculo de amor é construído. Então, a questão biológica ela é secundária, essa é a minha convicção. Mas a coisa biológica, por exemplo, é porque você se traumatizou um pouquinho? Não, Zero. nada, Minha gravidez zero. foi maravilhosa, não tenho o que dizer. É mesmo uma anterior a isso. vontade. É por uma crença forte e profunda que eu tenho que vínculos de amor são construções. Eu acredito Concordo nisso, plenamente. ponto. Então, Você acha que você construiu o seu amor com a Ava depois que ela nasceu? totalmente. Eu acho que eu construí o meu amor com a Ava mesmo antes dela nascer, enquanto ela estava na minha barriga. Assim como eu acredito que uma família constrói o vínculo de amor com um Na filho espera. adotivo, na espera. Claro. Não é no momento que a pessoa chega. Eu até Independente me de onde arrepia. vem. Eu acho que a construção do vínculo, ela se desenvolve durante um longo período de tempo. E a minha construção de vínculo de amor com a Ava, ela está acontecendo, ela não acabou. Ela vai acontecer para sempre. Para sempre. Porque é uma pedrinha em cima da outra. E a Vocês gente que são acha que mães não, mas de o amor crianças aumenta, gente. pequenos ainda, vocês vão ver. Exato. É construído. Ontem eu estava tendo uma conversa, estava eu, Enzo e Sofia. Sofia mora em Nova York, mas veio rapidinho. E eu disse, o que a gente construiu aqui, a nossa família é nesse formato. E a gente não pode abandonar isso. Porque os filhos ficam adultos, os vínculos eles existem, mas eles vão... Afrouxando. Você tem que apertar aquilo e trazer. Quem traz isso é a mãe. Quem traz isso é a matriarca ou o pai. Enfim, a figura que estiver central ali naquela família. E a gente não pode deixar afrouxar, porque ser mãe de adulto é diferente, gente. As coisas vão não se diluindo, mas se afrouxando, essa é a palavra. E a gente fala, o vínculo vai sendo construído e esses indivíduos estão se construindo. Isso. Então, por isso que ele é eterno. A Bia é hoje uma pessoa e daqui a pouco ela é outra pessoa e você é outra pessoa e vocês vão se encontrando nessa trajetória. É nisso que eu acredito, num amor construído de forma perene durante toda a trajetória. E você acha que você contou sobre esses ciúmes, né, que você achava que não era, da sua mãe. Você acha que esse distanciamento de vocês pode ter influenciado na sua depressão pós-parto? Não. Eu acho que isso foi depois. Eu acho que o principal ponto da minha... Eu não sou médica, né, mas estou falando aqui da minha sensação. Eu acho que o principal ponto dessa minha questão pós-parto foi a frustração de uma expectativa. Vocês falaram do medo durante a gestação. Eu não tinha medo nenhum. Eu achava que eu ia arrasar. Muito aquário. Muito Eu segura. ia arrasar. Mas eu achava que eu ia arrasar a partir de uma perspectiva não de domínio de todas as coisas, mas eu sabia que eu estava disposta. Eu sabia que eu tinha condições materiais, eu sabia que eu tinha condições intelectuais, porque, enfim, eu estudo, eu entendo. E você queria muito isso? Ela foi muito planejada. Sim. Mas
O que eu minimizei foi o impacto que a expectativa social teria sobre mim. E eu acho que eu minimizei porque eu sou muito consciente dos processos de socialização. Vou falar mais fácil, mas a gente vai crescendo, durante a vida inteira a gente vai engolindo o que a sociedade conta pra gente, a partir do programa de TV, a partir da fala da nossa mãe, a partir dos nossos amigos. E a gente sabe que o que a gente engole é a mãe é uma super-heroína, a mãe é a pessoa que se sacrifica pela criança. Que dá conta de tudo. E eu falava, eu entendo que isso é uma cilada, então eu não vou cair nela. Caiu. Gente, A vida é uma loucura. quando essa criança chegou no dia, me lembro dela ter nascido, ela nasceu de manhã, ficamos durante o dia no hospital, você tá meio lesa e tal. Naquela noite, a Ava chorou e eu me lembro de pegá-la e ninar com uma cicatriz de cesárea da manhã, ninando a criança, de ir ao banheiro e abaixar o pijama com uma mão só. E aí eu tava com ela, vou fazer até a pose, eu tava com ela na cadeira para suportar o meu braço com o pé em cima da cadeira, cicatriz da cesárea aqui. E uma enfermeira entrou no quarto e falou assim, nossa, mamãe, nem parece que fez uma cirurgia. E eu falei, uau. Eu estou gigante. Eu estava num hospital. Eu podia ter pedido ajuda. Meu marido estava lá. Eu podia ter pedido ajuda. Por que é que eu senti que a nobreza estaria em ignorar que eu tinha um corte? Absolutamente tudo. Então, começou daí. E aí, tudo que acontecia e que eu não sentia, que eu performava naquilo que aparentemente seria o ideal, eu começava a entrar num buraco muito, muito, muito escuro. Então, esse peso de uma exigência que a gente não vê de onde vem, não tinha ninguém me falando, você não está sendo a mãe ideal, nada disso. É toda uma criação, Essa toda coisa, uma vida. Parece que tem alguém aqui, ó, eu falo que é o sensor que está aqui, falando, você não está sendo boa o bastante. E aí você tem dúvidas como, gente, eu exausta, eu tive, até perguntaram, mas eu tive uma mastite no começo, bem, primeira semana, eu lembro de eu quase alucinar, aquela tremedeira, febre. E eu acordava para dar de mamar e não dorme direito, você sente que a criança está caindo do seu braço. Quantas e quantas vezes eu fazia... E eu estava na minha cama. E aí o tempo que você tem para dormir, você não dorme, caos total. E às vezes eu olhava para ela e eu pensava, meu Deus, eu não sei o que eu fiz da minha vida. E eu pensava, eu sou um monstro. Como que essa criança está aqui perfeita e eu não estou sentindo só amor, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo frustração, Culpa. Então, eu acho que isso ajudou, e claro, o desequilíbrio hormonal e tudo mais. Mas você acha que pode estar relacionado também com a comparação, porque o seu trabalho sempre é muito elogiado, sempre, né, performa muito bem, e aí vem uma comparação até sua em relação à maternidade? Eu queria complementar a sua pergunta, que é maravilhosa. Você tem uma mãe muito competente. Tenho. E isso também deve causar alguma exigência a mais para você, porque quando você tem uma mãe maravilhosa e muito competente, você fica... Eu preciso ser... Preciso ser pelo menos mais ou menos igual a ela. É engraçado. Você acha que estamos fazendo pensar. Acho que sobre o trabalho... E a gente tá profunda, tá? Nossa! Isso foi um elogio, tá? Eu acho. Vindo dela, que a gente tá fazendo ela pensar, amor, agora foi. Sobre o trabalho, acho que o que mais me pegou é que eu imaginava que eu ia conseguir me distanciar do trabalho mais, assim. E eu voltei a trabalhar muito rápido. Em 15 dias, né? Muito rápido. Na verdade, uma semana depois do parto, eu estava fazendo uma das lives do meu Clube do Livro, que eu poderia ter me ausentado, mas eu achei que eu daria conta, então eu estava ali. É isso que eu queria saber, se era uma exigência profissional. Não, eu quis. E outra coisa, eu gostava de estar fazendo o meu trabalho. E aí você fica, meu Deus, e aí, tá certo eu gostar, não tá certo? Outra coisa que me pegou, a realidade material da minha maternidade é completamente diferente da realidade que eu vivi como criança. A gente não tinha dinheiro. Então, não existia possibilidade, não é que eu podia escolher ter babá ou não, não tinha possibilidade de ter babá, não tinha possibilidade da minha mãe voltar a trabalhar, não tinha... O espaço de possibilidades era muito restrito e o meu espaço de possibilidade era muito amplo.
E eu não sabia Você se culpava manejar, por isso? eu não Você não entendia sabia como lidar com- manejar isso. E aí, como funciona? Tá tudo bem? Tudo bem eu ter uma babá? Tudo bem? Tá tudo bem? É tudo bem. É a tal da culpa da... Total. E aí eu comecei a perceber sobre a minha mãe, minha mãe é realmente uma mãe maravilhosa, mas a história que eu me contei sobre ela era também uma história de redenção pelo sacrifício. Eu passei a minha vida inteira dizendo, ai, a minha mãe foi viajar quando eu já tinha carta, porque tudo era pra gente. A minha mãe passou anos almoçando num Tupperware dentro do carro. É tipo um Pra troféu, poder levar né? a gente pra escola. É tipo um troféu. E ela tinha que fazer isso porque era um carro, porque não tinha dinheiro para uma perua. Então, ela almoçava. Agora, quando eu me tornei mãe e parei para pensar, eu falei, não é legal a minha mãe ter almoçado no carro, isso é um horror. Como Uma que eu passei a qualidade de vida vida inteira péssima. contando isso como se fosse, olha que maravilha. Não, isso é terrível. Mas isso é porque a sociedade Exato. explica que é Enaltece ótimo. isso. É. Justamente. Então, o valor mesmo que eu construí era esse. Então, quando eu me percebi falando, não, eu não quero almoçar no carro. E eu podia não almoçar no carro. Então, olha que... Será que eu não quero almoçar no carro porque eu posso não almoçar no carro e isso faz de mim uma pessoa que não está disposta? Claro E eu sou que não. pior? Mas, É claro. entendeu? Muito. É porque o que é valorizado, na verdade, pela sociedade é que o sacrifício e o esforço é todo da mãe. E que, para você ser uma boa mãe, você tem que largar absolutamente tudo em função dos seus filhos. O que gera uma consequência que, penso eu, extremamente danosa, que Super. é no futuro mães que cobram desses filhos essa dívida Óbvio. que não existe. Então, eu costumo dizer que o que eu aprendi é que eu deveria comunicar para minha filha que a medida do meu amor por ela era a vida que eu deixei de viver. Nossa. E eu acho que isso está errado. Tá errado. A prova do meu amor é viver a minha vida amplamente, integralmente. Até porque cuidar de mim, viver a minha vida, fazer as coisas que me alimentam, Faz de você uma garante mãe para minha melhor. filha uma mãe feliz. Claro, óbvio. Uma mãe que não vai cobrar dela essa concessão. Porque ela não tem nenhuma responsabilidade sobre essa concessão. De verdade, ela não me pediu para estar aqui. 2, ela não me pediu para tomar nenhuma decisão. Sim. Quando veio o convite do Saia Justa, a possibilidade de estar na Globo, no Saia, que era um programa que eu já admirava há muito tempo, o que eu penso é isso. Eu falei, se eu disser não para uma coisa que eu quero tanto, eu vou acabar jogando nas costas dessa menina uma decisão que não é dela. Eu E não quero que ela cobrar, carregue em esse algum peso. momento a conta chega. Exatamente. Eu me lembro, saindo para... Nossa, eu trabalhei muito, né, nas 2 gestações. E eu dizia, mamãe vai fazer o que mais ama. E eu vou embora, mas eu volto. Eu vou fazer o que eu mais amo para eu voltar melhor para vocês. Porque eu vou ficar tão feliz fazendo o que eu faço. Então, esse sempre foi um discurso. E eu fui me convencendo disso para minimizar minha culpa de estar fora há tanto tempo. Me lembro quantas vezes gravando novela, lá no Projac, eu tinha 3, 4 cenas de intervalo, eu marcava com a babá e com as crianças no meio do caminho, ia de bob pro shopping para comer um pão de queijo e um mate velho, ficava 10 minutos com eles e voltava pro Projac. Então, assim, aqueles 10 minutos eram, assim, para mim, um bálsamo para eu continuar vivendo o resto da tarde, Para sabe? diminuir a culpa de estar fora, De né? estar longe. Na gravação do Sabe Ignorância, eu pedia para levar, eu ia, me arrumava, aí eu tinha um intervalo, almoço e tal, eu pedia para levarem a Ava ficava ali um pouquinho, a gente brincava, ela brincava no estúdio, tal, e ia embora. A gente com o Luca também, no Tarsila, eu comecei a trabalhar com 7, ele com 7 meses. Ele ia pro ensaio, ficava com a gente na hora do almoço. É isso. É a mãe que eles têm, né? Exatamente. Gabi, eu isso. queria te perguntar especificamente sobre a depressão pós-parto. Quais foram os primeiros sinais de alerta? Como você percebeu? Se foi você ou se alguém te disse? Eu estava muito mal, eu chorava muito, não tinha muito vontade de fazer nada, estava o tempo inteiro... Mas uma coisa que me chamava muita atenção era a questão do apetite. Eu não conseguia comer. Mesmo E amamentando. você ama comer? Eu amo comer. Quando eu fico nervosa, tensa, eu tendo a diminuir o apetite, mas eu não conseguia comer a ponto de comer meia banana durante um dia inteiro, amamentando. Nossa. Gente, Não conseguia. Era uma coisa. E dá muita fome amamentar. Muita. Não. Você quer comer a parede. É verdade.
Eu lembro sabe, e eu fui numa consulta com a minha médica e eu me ajeitei e tal, e eu já vinha, aí eu preciso fazer, eu já vinha num copo muito cheio. Você estava num momento muito exposto. Porque eu migrei para a comunicação há 4 anos. Em 4 anos, eu tive, sei lá, 5 programas, troquei de emissora, eu lancei 2 livros, eu tenho mais de 70 mil alunos nos cursos online. E fez uma filha. Mudei de casa, então eu estava reformando a minha casa quando a criança nasce. Então eu já estava aqui, ó. E aí, quando acumulou, eu fui achando que não, tudo bem, vai melhorar, eu tô trabalhando, vai sossegar, vai dar certo. Que a maternidade ia esvaziar, né? Mas no fim... eu tava achando. Aí eu fui pra minha ginecologista, minha obstetra, e tentei colocar um brinco, tá? Cheguei lá, performei, sabe? Ela, ai, que bom que você tá bem, tal. Cheguei em casa, liguei pra ela e falei, cara... Não tô legal. E eu tinha uns pensamentos... Ai, que horror. Eu tinha uns pensamentos que eram muito de morte. Perdi meu pai e eu pensava muito... de você morrer. Agora eu não posso nem morrer. Em paz. Eu tô exausta. Eu não posso nem morrer. E aí mas fui aguentando. Numa semana e era muito difícil para mim achar que eu tinha um problema, porque eu conseguia trabalhar. E eu falo que na minha casa, meu pai morreu e minha mãe trabalhou, gente. É o que eu sei fazer, é como eu sei lidar com a dor. É como eu vi alguém lidando com a dor. Você trabalha, você vive, você vai, você faz, isso acontece. Não para pra pensar. E tinha uma outra coisa aí nessa equação que era... eu achava sempre que tinha alguma coisa acontecendo. Eu comecei a pensar o quanto... Quando meu pai morreu, a minha mãe falava sempre que estava tudo bem. Era o que ela sabia na época, o que ela achava que tinha que fazer. Como ela conseguiu lidar. E eu sabia que não estava tudo bem. Minha mãe emagreceu 20 quilos, entendeu? Eu estava vendo que não estava tudo bem. Minha vida estava de ponta cabeça. Então, tudo isso veio. E aí, um dia eu estava há 4 dias sem comer e sem dormir. E eu falei, eu preciso de ajuda. Nossa. E aí, eu fui gravar um saia desse jeito, parecendo... E aí, se você me olha na câmera, você não diz. Você não detecta nada. Você tomou... Que tipo de medicamento que você acabou compartilhando? Psiquiátrico. Psiquiátrico, mas assim, que tirou tua libido, que mexeu... Quais foram os efeitos Acho que eu não posso dizer o nome especificamente do remédio, mas interessante. Eu acho que a minha libido... Não dá muito para medir se tirou a minha libido, porque no pós-parto, né? Nossa Senhora. Não é propriamente aquele momento. Não, não é. Mas, ela nem existe. Exato. Mas o que eu senti foi... e aí foi a hora... Quando eu finalmente tive uma experiência, fui transar no pós-parto, ele não só tira a libido, ele acaba com a possibilidade do orgasmo. Quando você chega lá, ele faz... Ele esmorece. Não tem! Não tem. E aí, aí eu falei, cara, meu Deus. Aí começou aquela gozadinha que não serve pra nada. Nada! Mas como você entendeu que era do remédio? Porque eu nunca tive isso. Eu nunca tomei remédio. Eu tô tomando remédio, de repente isso acontece, aí fui falar com a médica. Mas também podia ser o puerpério, quer dizer, acho que ficou meio confuso pra você. Eu sempre tive muito medo de remédio. Sim. Acho que talvez por isso eu também não tenha procurado uma psiquiatra antes. Eu tenho muito medo de remédio. É também uma gramática na minha família. Minha mãe é muito contra remédio. Quando minha filha nasceu, eu fiquei meio obcecada com a aprovação da minha mãe também. Abre uma fenda, né, gente? Uma coisa muito louca. Você vira criança. São muitas camadas. E aí eu tinha essa coisa do remédio, tanto que eu só vou procurar a psiquiatra quando ela me indica. A sua mãe? Porque aí foi quase como se ela me desse um aval. E aí eu fui... Muito louco isso, né, Não, gente. Nossa Senhora, que relação complexa. Eu fazendo terapia, comecei a perceber que eu tinha que parar de ligar pra minha mãe pra contar toda a decisão que eu tomava, porque eu tava contando. Sim. Mamãe. Olha o que eu fiz, olha que... Tá bom, mamãe. Precisa da aprovação. Pensa que eu achava que eu ia arrasar, tá? Isso tudo volta na roupa, no brinco. Tô arrasando. Tô arrasando. Ladeira abaixo. E minha mãe ficou comigo no pós-parto. A primeira consulta do pediatra que a gente não conseguiu olhar uma na cara da outra. As duas sendo caos total. Gente, assim, dava pra fazer uma série. Uma série. Um documentário. Mas é muito interessante essa história. E aí eu achei que era do remédio. Mas, gente, é muito comum.
Muito! Muito, só que ninguém fala. E quer ver outra história comum, que é a história do remédio. Que aí você acha que o remédio deu efeito colateral, em vez de você... Aí para de tomar o remédio, aí piora. Piora. Entendeu? Mas passei por tudo isso. Não quero mais o remédio. Aí vai, testa outro remédio. Aí você melhora. Aí o que você faz também? Para de tomar o remédio. Claro. Um erro. Então, foi um amadurecimento dessa questão da saúde mental, que era muito contra remédio, eu tinha essa coisa de você precisa fazer a sua parte e não deixar tudo para o remédio, posição que eu mantenho ainda. Eu não acho que o remédio seja a solução para absolutamente tudo, nem acho que ele faça o trabalho sozinho. Eu acho que a gente precisa estar ansioso, diminuir o café, fazer a terapia, fazer exercício físico, se alimentar bem, cuidar da saúde. Você falou de suplementação, eu fui medir meu ferro estava aqui, ó. Por isso que você estava se arrastando. Não, tem força, também. né? Então, tudo isso a gente precisa fazer. Mas não tem por que ter medo de uma evolução científica que nos permite melhorar. Sim. Mas Ajuda, eu tinha muito né? medo, então foi um amadurecimento. E você acha que por exemplo, a relação com a sua mãe, que isso me interessa muito, porque relação mãe e filha, gente, Porque uma você vai passar por isso, né? Também, pode ser. Você também, tá? Claro, você também. Ai, mas o dela tá mais perto. É verdade, o meu tá mais perto. A Sofia tem 21. 21, tá mais perto. Tá mais perto. Mas essa relação que foi construída de maneira tão sólida, tão bonita, tão solo da sua mãe, né? Uma mulher guerreira. Eu sei porque a minha mãe também, eu perdi meu pai com 4 anos e minha irmã tinha 10, é uma loucura. Realmente é uma loucura. Mas quando isso começou a se transformar, porque também quando a gente é mãe, a gente tem um olhar tão carinhoso para nossa mãe e um entendimento sobre a história que ela passou, Cláudia, que a gente nunca teve. Você já tinha? Eu sou obcecada pela minha mãe. Entendi. Agora vai. Mas você não acha que mudou? Não. Eu acho que eu já era. Eu sou completamente obcecada pela minha mãe, porque eu acho que por ser a filha mais velha, talvez, eu vivi muito com ela. Ai, gente, eu sou. Tá vendo? É negócio de mãe. O negócio de mãe dá um erro aqui, minha ó. mãe, Dá bolinho. A minha mãe é, assim, das mulheres mais maravilhosas que eu conheço. Ela é muito fantástica. A liberdade que ela deu pra gente. A forma como ela encorajou a nossa individualidade, mesmo que fosse mais difícil para ela ali sozinha. A minha mãe é muito incrível e ela sempre foi a minha melhor amiga. Eu ligo para minha mãe todo dia, eu converso com ela ela é a pessoa com quem eu mais troco, eu sou apaixonada por ela, eu peço colo para ela até hoje, pedi a vida inteira. Então eu já tinha isso com a minha mãe. Mas assim, você não acha que potencializou, porque é de um entendimento, quando a gente tem mãe, quando a gente é mãe, um entendimento com a mãe, com o maternar. Eu acho que o que eu percebi nessa hora é que e talvez por isso eu tivesse tanta certeza sobre querer ser mãe, mas não necessariamente gestar, é que eu gosto de cuidar. Então, e hoje eu me satisfaço nesse lugar de ser a matriarca na minha família, então a provedora. Uma conversa maravilhosa que eu tive com a minha mãe foi um dia, ela estava me falando algumas coisas que ela estava pensando da vida, o que ela queria fazer agora e tal. E ela começou a falar umas coisas tipo, fui numa taróloga, e aí o mapa astral e tal. Muito. E eu falei, mãe, eu acho legal procurar os recursos que você quiser, mas você tem que olhar para dentro de você. É você quem vai saber o que você tem que fazer, o que você quer fazer. E o que eu falei para ela foi, com muito esforço e dedicação, você conseguiu criar para nós uma situação, para mim, para o Rafael, meu irmão, na qual a gente pôde escolher o que a gente achava que nos faria felizes. E eu estou aqui para te dizer agora que eu posso segurar as pontas. Então, você pode fazer o que você acha que você precisa para te deixar feliz. Não dá para mim isso aí. Porque isso, quando uma filha fala isso para a mãe, é de um poder, sabe? Porque os papéis vão se invertendo. Porque vão. Né? E eu tenho 2 filhos muito cuidadores também. Então, isso é muito emocionante que você estava lá. Deve ter enchido o coração dela de amor e de gratidão por ter você na vida dela. E eu gosto de ter a minha família comigo. A primeira pessoa que veio trabalhar comigo quando eu migrei para a comunicação foi o meu irmão. Ele continua trabalhando. Eu gosto de ter esse papel. A gente tem uma tia paterna agora que está enfrentando algumas questões também mentais.
E a gente precisa cuidar, estabelecer a curatela, e eu ocupo esse lugar, então Sim. eu gosto disso. E eu hoje consigo perceber, sabe? Mas foi também uma compreensão sobre mim. A minha mãe tá com a gente sempre, a minha mãe passa todos os finais de semana lá em casa, então... E a relação dela com a Ava? A Ava é louca por Você ela? quer saber, ó, o grau de loucura da minha mãe? Ela indo lá em casa, a Ava começou a comer. É a única neta? A única neta. Meu Deus, A Ava, imagina. não, amor, a Ava começou a comer. E aí a gente tem uma pessoa que ajuda na cozinha. Então, sempre comida fresca, o cardápio da nutricionista, Sim. variedade, pipipi, papapá. Gabi, você tem que prestar atenção na comida da Ava. E a minha mãe é toda saúde, natureba e desenvolvimento. E blá, blá, blá. Então você fala assim, Ava, faz assim, não diga pra ela o que fazer, ela faz o que ela quer. Maravilhosa, maravilhosa. O Isso incenso pra você aqui. que manda em tudo. E aí foi Total. pegar logo uma É. capricorniana, Não, que teve também uma manda. vez que ela tava falando alguma coisa que eu falei assim, Ava, vamos mostrar pra vovó como faz um bebê? Aí minha mãe falou, por quê? Eu falei, pra você fazer um pra você, que esse aqui é meu. Grossa. Mas ela tava falando, tem que tomar conta da alimentação da Ava, que não sei o que. E eu falei, mas não, mãe, tá tudo bem, mas vou prestar atenção. Ficamos lá, semana, tal, quando eu tô trabalhando, me mandam foto, eu vejo direitinho o prato, mas a minha equipe é maravilhosa. Final de semana, Gabi, você precisa olhar a alimentação. Eu falei, mas o quê? Eu não tô entendendo. Porque eu estava olhando a comida dela e eu não vi carne. Falei, sim, porque eu estabeleci que a Ava só comeria proteína de origem animal 2 vezes por semana, porque eu acho que a minha educação foi centrada em torno da proteína de origem animal. Eu como proteína de origem animal, mas eu gostaria que ela tivesse um desenvolvimento com esse elemento menos centralizado, coadjuvante. Sim. E ela falou, mas nem ovo? Falei, ovo é proteína de origem animal. Sim. Mas não é possível isso. Eu falei, mãe, você é vegetariana. Ai, que maravilhosa, gente. Entenderam? Muito bom, Pera, gente, entenderam? muito bom. Muito Eu bom. não sou vegetariana. E ela, não, mas como assim? Eu falei, mas Mas você ela- tá aí comendo seu grão de bico. Deixa ela comer também. Você Meu- ela sempre foi vegetariana? Não, ela se tornou já há alguns anos. Ah, tá, mas na criação de Isso, vocês a ela gente comia teve, tudo. E aí ela se tornou. Entendi. Ô, Gabi, E vive falando pra mim, olha, diminuir. diminui, porque eu acho importante isso. Eu consigo ter uma alimentação vegetariana tranquilamente, só que como a gente não tem o hábito, nosso raciocínio vai automático pra mistura, né? Isso. a mistura. E aí eu queria que a Ava só tivesse essa liberdade, porque eu acho que a questão de você compreender o vegetal como também um protagonista é ampla. Às vezes as pessoas acham que fazer a transição é deixar de comer carne. Eu falo que a Não gente é não isso. precisa ir para esse lugar, pode ser comer mais coisas, não comer só carne Sim. como centro da alimentação. E tem outras proteínas. Exato. Ah, não, e se você tem acesso, informação e, Claro. e Brasil, condição que a gente e tem de vegetal estrutura. e grão, putz, Não, é e a coisa maravilhoso. de também criar o conceito, né, É. da indústria. Sim, sim, não sim. não é só o ato, Mas né? ela, ó, Que maravilha. mas elas são apaixonadas uma pela outra, apaixonadas. E outra coisa que é maravilhosa é, o meu padrasto não teve filhos. Então, começou Ela- pra é a ele, né? rainha. Amor, vovô Palo. Ah, E o gente. vovô Palo é o grande amor, o grande Nossa, amor da Ava. a Bia e a Bia e o Caio são apaixonados pelo meu padrasto. Ó. Apaixonados. Minha mãe fica indignada. Ela, olha só. Aí você tá deixa eu vendo falar. isso? Aí Eu as sou- pessoas é, vão falar, ai, o vínculo de sangue. Não, Eles são, tem nada eles são a assim. ver. Exato. Juro, tudo é o vovô bem pra todos os cantos. O tempo inteiro falando vovô bem. Que delícia. Agora, quando você se reconectou como mulher, como empresária, como Apresentadora. comentarista, apresentadora, como tudo que você é, você lembra quando foi essa transição de volta? Eu acho que ela está acontecendo. Não faz tanto tempo que eu conversei com o meu psiquiatra e falei, nossa, eu tive uma experiência com a Ava que eu assim, atribuo à evolução do meu tratamento, porque eu não tinha tido ainda. Então, é longo, é um caminhar, assim. E eu acho que ela ainda está acontecendo e deve continuar acontecendo por um tempo. A coisa profissional é voltar tão cedo, né? Que foi uma escolha tua. Isso
te dá algum tipo de arrependimento? Você achou que você passou muito dos seus limites e não tinha como retroceder? Como é que você equilibrou tudo isso naquele momento? Se faria diferente Se também, faria né? diferente. Não vou dizer que eu faria diferente. Eu sou muito rígida em nunca dizer para mim que eu faria diferente, porque eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode com as informações que a gente tem no momento. E esse raciocínio anacrônico no sentido de eu pegar a realidade de agora e tentar levá-la para o passado, é uma injustiça com a gente mesmo, porque claro que depois de saber muito mais coisas, depois de experimentar as consequências, você tá muito mais teria preparada. tomado outras decisões. Claro. Mas o Milan Kundera, no Insustentável Leveza do Ser, que a gente leu no meu Clube do Livro esse ano, ele fala uma coisa muito interessante, que não há meios de saber se uma decisão é certa ou errada, porque tudo é vivido pela primeira vez. Então, você não tem termo de comparação. Claro. Tudo é vivido pela primeira vez e a gente faz o que a gente pode. Então, o que eu fui aprendendo com a minha vivência é que talvez eu precise de mais ajuda para levar adiante os meus projetos, porque os meus projetos, eles são filhos para mim também. Eu tenho um projeto de um livro novo que fala sobre viés de gênero, que para mim é um compromisso com o meu público feminino. Eu quero que esse projeto aconteça. Eu tenho um projeto que é um treinamento em comunicação, que é um compromisso, não só com o meu público feminino, mas com todo mundo que me acompanha e que me pede o tempo todo para eu compartilhar esse conhecimento. E compartilhar conhecimento a partir da minha dedicação gigante para adquirir conhecimento é o que eu faço da vida. Lá atrás, quando eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu tinha uma certeza, que eu queria ser professora. E eu sei que tem esse glamour, apresentadora de TV, influencer, criadora de conteúdo. No fundo, gente, o que eu quero é compartilhar o que eu acho que vai ajudar a ampliar outras existências. Porque o que eu digo é, o que eu posso fazer é pequeno. Eu tenho um limite de realização. Mas se eu alcanço outras pessoas e essas pessoas se empoderam a partir do que eu compartilho, olha como é exponencial. Eu crio, e aí eu vou contribuindo para que o mundo no qual a minha filha vai viver seja mais parecido com o mundo que eu desejo. Claro. Então, eu não tenho como dizer, poxa, você se dedicou muito para o trabalho. Claro que tem cansaço, tem exaustão. Claro. Mas eu gosto disso, eu vivo isso, eu me realizo nisso. E às vezes eu falo para o Thiago assim, eu falo para ele, será que a Ava vai ter orgulho? Ele fala, ela já tem. Que demais. Porque eu tenho muito orgulho da minha mãe e eu fico pensando nisso, assim, da minha filha poder dizer, pô, minha mãe é porreta, sabe? Foi lá, fez as coisas, fez direito, se entregou, correu risco. E é o que eu quero para ela. E como você acha que... Como você vai passar isso para ela sem que isso se torne uma obrigação, uma comparação, como foi em relação a você e sua mãe? Eu lembro que quando eu estava grávida... Não deve ser fácil ser filha de Gabriela. É um nível muito alto. Amor, O sarrafo é lá em cima. Eu acho que não. Eu vou falar uma coisa... A gente acha que sim. Gente, isso é muito legal. Eu vou aproveitar esse espaço. Quando eu apareci na comunicação, eu recebia em todas as entrevistas uma pergunta que era: e os programas, os perfis, os espaços, os conteúdos, os projetos, são todos superficiais e você vem com a profundidade. Um pouco para eu dizer que o que eu ofereço é melhor do que o que outras pessoas oferecem. E eu nunca falei isso, porque eu realmente acredito. Eu acredito que o que eu faço tem valor, senão eu não faria isso. Claro. É o que eu acredito que tem valor e o que eu acredito que eu posso compartilhar de diferente. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Eu falando sobre Milan Kundera em A Insustentável Leveza do Ser, numa aula diante de um auditório intelectual, é mais relevante do que Maternidelas? Por quê? É mais relevante que Tarsila? Por quê? É mais relevante que uma novela? Por quê? É mais relevante que um post de moda? Por quê? É mais relevante que um conteúdo só de viagem? Por quê? Se eu estou pronta para fazer uma viagem, o que eu quero é um conteúdo de viagem. Com certeza. Então, eu não acho... Por isso eu falo que eu não coloco... Eu acho que eu faço bem o meu trabalho. Eu acho que todos os trabalhos precisam ser bem feitos, com compromisso de se aprofundar, de estudar. Mas eu não acho que esse compromisso e isso exista só naquilo que é visto como um conteúdo intelectual. Eu acho que isso é uma besteira, acho que é um raciocínio elitista, acho que é excludente e acho que faz a gente perder o que é mais maravilhoso no mundo, que é a diversidade.
tudo feito bem feito é bom. Eu também acho. Não tem o que é melhor ou é pior. Eu realmente não Mas acredito sabe o que nisso. acontece? A relação de mãe e filha, aliás, é um livro que se chama Uma Relação Mãe e Filha, que foi escrito por uma psicanalista, que foi minha psicanalista por um acaso durante 15 anos, a doutora Malvine Zausberg, que ela é uma gênia. E tem esse livro que explica muito bem a relação entre mãe e filha e o quanto a filha mulher se espelha nessa mãe e o quanto, quando essa mãe é uma protagonista potente, como nós somos, o quanto a gente tem que aprender a ser coadjuvante, a sentar e aplaudir essa filha, e o quanto isso tem que ser feito com muita delicadeza, porque isso é construído muito pedrinha por pedrinha. Por isso que eu te pergunto, não deve ser fácil ser filha da Gabriela, como não deve ser fácil para a Sofia ser minha filha e porque os da outros Tatá. cobram. Quando eu estava grávida, eu lembro das pessoas dizerem, nossa, essa aí vai falar e vai ser assertiva. Eu falava, não, essa é a mãe dela. A Ava não é uma continuação, Mas a Ava é a Ava. Você pensa em relação Mas a é isso, complicado, como isso não tá? se tornar uma cobrança, porque pode não ser dentro da sua casa, mas na sociedade é. E eu Então, coloquei a Sofia para fazer terapia com 5 anos de idade, ela estava fazendo terapia. O que eu tento... Para resolver a vida dela. Enfim, falar sobre isso com ela, inclusive, e eu falo para ela todos os dias, a mamãe te ama exatamente do jeito que você não precisa mudar nada, eu gosto de você do jeito que você é. E a gente tenta muito isso, deixá-la livre, não direcionar brincadeira, não direcionar comportamento, para que ela faça o que ela tem vontade de fazer. Eu compro as coisas que eu gosto, é claro, existe um direcionamento porque ela ainda não escolhe, mas ela escolhe como ela quer vestir as roupas. Então é comum que eu tenha comprado conjuntinho e ela bote tudo desemparcerado e ela veste do jeito que ela quer. E quando a gente se percebe falando alguma coisa nesse sentido, a gente Tenta toma cuidado, volta para trás e tal. Mas eu acho que é um aprendizado também, vai depender da forma como ela for lidando com isso pra gente minimizar o impacto. Acho que zerar o impacto a gente nunca zera. Não, né? não zera. Não, Não zera e a terapia salva. O Jarbas, uma vez, a gente estava começando o nosso relacionamento, a Sofia abriu a porta, tinha 8 anos. Mãe, eu tenho uma questão, que ela é muito carioca, eu tenho uma questão com você e eu preciso que você vá na minha terapia para a gente resolver entre eu, você e a minha terapeuta. E fechou a porta, o Jarbas falou, meu Deus, a menina tá com a vida ganha. Eu demorei 40 anos para formular essa frase. Exatamente. Nossa, dá um orgulho, né? Né? Fala, meu Deus, Tá ok, tá tudo bem. Eu fiz o trabalho certo, porque educar é muito difícil, Muito né? E é um trabalho de formiguinha, dia a dia. Se educar é muito difícil, né? É muito mais... A educação das crianças, acho que é muito mais difícil porque está relacionada com a nossa expectativa, com como a gente lida com isso, né? E como a gente educar coloca primeiro. as nossas experiências à frente do seu filho. Né? Tem um livro que se chama Nova Criança, que é do Osho. E eu baseei muito a educação dos meus filhos nesse livro. Claro que é um pouco diferente, ele é indiano, são outros costumes, outras coisas, mas ele ajuda muito no sentido, por exemplo, uma coisa básica de bebê. Não sobe aí que você vai cair. Tá errada esta frase. Por que vai cair? Porque eu caí, todo mundo caiu, você pode não cair. Cuidado, porque aí é perigoso. Presta atenção, mamãe está do seu lado te apoiando, se você precisar de ajuda. Ok, vai. Aí a criança cai, já está humilhada. Já está tudo, você fala, não falei que ia cair? Pronto, a criança está toda ruim já ali e você está massacrando. Aí você fala, mamãe vai dar um beijinho e vai passar. Mamãe, que é a pessoa que eu mais confio, beija e não passa. Porque não passa. Então, olha 5 coisas, movimentos absolutamente errados. A gente não fala, vai cair, é sempre isso, presta atenção, Presta que é atenção, perigoso. que é perigoso. Se cai, eu falo assim, vem aqui, acolho e falo, filha, é assim mesmo. Tá Quando a tudo bem, gente dói, tenta fazer né? uma coisa mais difícil, às vezes a gente cai, precisa prestar atenção, a mamãe tá aqui, não vou conseguir evitar toda a queda, mamãe também cai. E a gente levanta e vai ficando mais forte, tá tudo certo. Falo também, vem cá, que eu passo carinho, eu dou beijo, a gente tem uma música que a gente canta, quando a gente se machuca, ela canta pra gente também. E aí a gente vai tentando... e eu faço outra coisa que não ajudo, e ela ensina, porque às vezes eu falo, vem, ela fala, Ava consegue.
E ela me pontuou. E eu comecei a falar, filha, você quer ajuda? E ela fala, não. Eu também faço não. tempo Eu todo. pergunto E às também. vezes ela fala, ajuda. E eu falo, ó, a mamãe tá aqui, se você quiser ajuda, você me pede. Isso. Porque, e isso tem um conceito da psicologia, que é a profecia autorrealizável, que é se você não acredita que a criança dê conta de fazer Ela alguma não vai coisa, você acreditar. cria o espaço material para que ela não dê conta. Ou seja, a criança está lá subindo num lugar difícil. Se você vai ajudando, você não deixa ela aprender a subir sozinha. É. E ela sempre vai precisar daquela ajuda. evento que é do Osho, que ele fala nesse livro, coloque o seu filho para subir numa árvore, porque subir numa árvore alta é praticamente a vida como ela é. Então você vai ter inseguranças, você vai ter medo, você vai pular de um galho para o outro, você vai escolher qual galho pode te sustentar, que aquele talvez não seja suficiente. São escolhas impressionantes. E uma vez a gente foi para o Ibirapuera, eu vi a árvore e falei, vamos subir na árvore. Sofia tinha 4 anos, ele tinha mais, tinha uns 8, 9. Vamos, ficou aquela coisa. Sofia, amor, parecia um macaquinho. Ele dizia, eu piso aonde, mamãe? Eu disse, você decide, meu amor. Eu tô aqui embaixo te apoiando, mas você que vai decidir qual galho te sustenta, por onde você quer ir, qual altura que você está vendo o mundo. E a menina, foi um negócio que até hoje eles lembram. Tem umas coisas que pra gente é É tão, muito né? legal. Sim, pra eles Não vira... tem coisa mais maravilhosa do que se sentir capaz. É. Se a gente tirar a possibilidade dos nossos filhos de se sentirem capazes, suficientes, Exato. e às vezes esse modelo de maternidade, de um sacrifício, de doação completa, faz com que a gente tire deles a possibilidade de se sentirem suficientes, porque a gente quer que eles dependam de nós. Porque se a gente estrutura a nossa vivência em torno da maternidade como o único valor da nossa existência, como é que a gente cria uma criança independente, que não precisa da gente? E que a gente anula esse lugar. infantiliza essas crianças porque aquele amor, dizem, né? Outro dia eu estava ouvindo essa frase maravilhosa, dizendo que o amor de uma criança por você, de um bebê por você, é incontestável e é uma coisa que nunca será atingido, porque eles amam com a força do desamparo. Sim. É tão bonito isso. Mas você precisa aí- ter maturidade para fazer com que ele não soltar, precise. Óbvio. E porque ficam aquelas crianças infantilizadas, porque você fica querendo aquele resquício de amor, Se aquele sentir pedacinho. útil, né? Se sentir... E aquele pedacinho Se de amor, sentir porque ser amado indispensável. Indispensável a Você precisa criar os seus filhos para ser dispensável. total. E então, agora pensando nessa sua vida, que a gente sabe que é muito corrida, que tem muito trabalho, que tem, né, muito tudo, tem algum momento que você não abre mão de diário, de ter com a Ava? Eu não posso dizer que eu tenho momentos diários, porque, por exemplo, eu viajo muito, aí tem um dia que eu não vou estar em São Paulo e vou ficar longe dela. Mas eu acho que tem muitas coisas que a gente faz junto. A minha vida é muito corrida, mas ela tem uma vantagem que é eu faço muita coisa de casa. Então, a grande parte dos organiza, dias, eu tenho momentos com ela de manhã, à tarde e de noite. Não é que eu vejo a minha filha de manhã e depois à noite, eu vejo a minha filha o dia inteiro. Então, mesmo que eu esteja trabalhando, às vezes ela sobe, aí a babá fala, ela quer entrar na reunião. Aí vem, entra na reunião, brinca, me mostra alguma coisa, a gente almoça junto, depois eu tenho um intervalo, a gente vai dar uma volta no quarteirão, vai na pracinha. Então, a gente tem alguns momentos, coisas que eu amo fazer. Trocar fralda. A gente tem a dança da peladona do primeiro andar. Eu tiro a roupa dela e falo, peladona do primeiro andar. E ela dança pelada. Tem a música também do Bunda Suja. Bunda suja. Entendi. Na hora Quem do tá? cocô. Bunda suja, vamos limpar essa bunda. E ela fala, mãe, bunda suja. Tem que cantar. Tem que cantar. Eu tenho música pra tudo. Ó, banho, ela gosta de tomar comigo, ela toma no meu banheiro, e aí a gente toma de pé no pezinho. chuveiro Claro, e tal, que ela Muito ama. mocinha. diferente. É. Eu gosto de... Às vezes ela pede pra eu fazer ela dormir, às vezes ela quer que outra pessoa faça dormir, então varia. Mas Ela a gente que manda. Amor. A gente tem vários momentos durante o dia. A gente dança muito, adora dançar Macarena. Adora Veja dançar bem. Macarena. Todo mundo que está presente tem que dançar dançar junto Macarena. E é isso, a gente vai fazendo o nosso dia a dia. Então, Delícia. no final da entrevista, a gente pede para, naquela sua câmera, você olhar e falar com as nossas mulheres maravilhosas e mães, ou que vão se tornar, ou que já são, para você passar um pouquinho dessa sua experiência, do que você passou. Uma dica, um pensamento, Eu vou compartilhar 2 pensamentos. Por favor. O primeiro, eu vou começar com um pensamento meu e vou emendar com 2 conselhos que eu recebi. O meu pensamento é,
Nós ouvimos o tempo todo que quando os nossos filhos nascem, a gente vai se esquecer da gente. E o que aconteceu comigo foi o inverso, eu me lembrava de mim. E toda vez que eu me lembrava de mim, eu sentia culpa. E eu demorei muito tempo para entender que era só cuidando da mãe da minha filha que a minha filha teria uma mãe completa, uma mãe inteira. E a minha tia uma vez me disse que eu vou ser mãe da Ava por muito tempo. Então, que cuidar da mãe da Ava do hoje é garantir para ela uma mãe íntegra no amanhã. Então, cuidar de você hoje é garantir para o seu filho e para sua filha no futuro uma mãe íntegra. E eu ouvi da minha mãe, quando eu desesperada perguntei para ela, mãe, eu sou uma boa mãe? E ela me respondeu, uma boa mãe não existe. O que existe é a melhor mãe que você pode ser. Ai, que linda! Parabéns, que amor! Mas foi isso, eu desesperada, falei, mãe, eu sou uma boa mãe? Ela falou, não existe uma boa mãe, existe você. Ai, gente, obrigada. Obrigada, Gabi. Ai, que delícia de aula. Aliás, que honra te receber, muito obrigada. Todas as vezes a gente tem uma aula. Todo dia. Que coisa linda ouvir de outras mães, ouvir o caminho que você está escolhendo. Que sorte a Ava tem de ter você. Amém. Que sorte que eu tenho de tê-la. Que coisa linda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Eu não consigo. É um assunto, não é? É uma coisa... E eu não posso falar de mãe, eu não posso falar de filho, eu não consigo. É uma loucura. Mas é muito legal. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Não, você tá aqui, você tá bem maravilhosa. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que programa especial, que muito incrível. especial. E sexta-feira estamos de volta. Estamos de volta. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Tá bom. Espero que vocês tenham sentido. Quantas vezes vocês quiserem essa entrevista, porque vale a pena. Mas espero que vocês tenham sentido esse carinho, né? Esse colinho. Esse calor. Beijo! Beijo, até sexta. Tchau!